Não é novidade para ninguém que temas como a energia feminina e thread wife ou esposa tradicional estão com tudo na mídia. E se por um lado a gente tem a energia feminina e todos os atributos dessa energia, como por exemplo, sempre estar com o cabelo e a unha impecáveis e também não se sobrepor à figura de autoridade do seu marido, por outro lado, a gente tem também a energia masculina e tudo o que implica ser um homem de verdade, que seria basicamente ser forte, hum, ter uma voz grossa, e meio que para por aí. Ah, ser provedor também. Esse papo é tão história pra boi dormir, ou pra gato dormir, que o Ben já tá assim, ó. Oi, o meu nome é Bibiana, eu sou uma escritora e cartunista brasileira e eu tô ilustrando atualmente o meu baralho de tarô. No episódio de hoje eu vou ilustrar a carta da Lua, enquanto a gente conversa um pouco sobre energias feminina e masculina, o que existe por trás de todo esse discurso, dessa narrativa, e como a gente pode combater a desinformação que é difundida através de discursos ideológicos que se utilizam de espiritualidade ou então de moralidade para vender ideias fascistas. Você pode acompanhar essa série pelo YouTube ou pelo meu podcast em várias plataformas como Spotify, Apple, Deezer e Amazon. E você também pode me seguir no Instagram e no Substack para acompanhar as minhas HQs semanais. Recentemente eu comecei a ler um livro. Ah, esse aqui é o meu e está disponível no meu site, mas eu quero falar desse aqui. O nome é Promiscuidades, da Naomi Wolf. Tudo bom aí? E ele é composto por uma série de histórias da época da infância e adolescência, tanto da autora como de outras mulheres que cresceram em São Francisco ao longo da Revolução Sexual, que aconteceu lá por volta dos anos 70. Eu quero começar esse episódio falando sobre esse livro porque ela apontou uma questão muito interessante. Foi durante a Revolução Sexual que não só os homens, mas também as mulheres começaram a se apropriar um pouco mais de seus próprios corpos e buscar prazer efetivamente. Não só através do sexo, mas também da alimentação, da maneira como as mulheres passaram a deixar seus cabelos mais naturais, enfim. E numa dessas histórias ela comenta que os adultos, quando ela era criança, começaram a ficar muito preocupados com uma coisa que se chamava o meu próprio caminho. E, cara, até hoje, nós adultos estamos nessa, né? Eu quero encontrar o meu caminho. Qual é o meu caminho? Será que eu tô no caminho certo? Por outro lado, enquanto os adultos se libertavam das pressões sociais e buscavam caminhos mais autênticos mesmo, as crianças ficaram bastante desamparadas. Então, ela descreve que era muito comum que crianças saíssem nas ruas e usassem drogas, ou então começassem a sua vida sexual muito cedo, porque não existia de fato uma supervisão materna ou paterna. Afinal, ambos estavam ali procurando o seu próprio caminho. Então, começou a se desmanchar a ideia da família tradicional, e isso colocou a vida de muitas crianças e adolescentes em literal risco, apesar do lado muito positivo que foi a crescente na tolerância das pessoas, né? A década de 70 foi marcada por muitos ideais de igualdade, muitos ideais de respeito. Lembro que a gente está falando dos Estados Unidos, mas é inegável que a cultura, o soft power dos Estados Unidos já era gigantesco. Então, com certeza, no Brasil, a década de 70 foi assistida, e ainda é, né, até hoje assistida, como esse momento de revolução do prazer e também de outros tipos de liberdade. Pelo menos em certas esferas sociais, eu diria, porque é interessante notar que todas as amigas e todas as histórias que ela descreve são de amigas que participavam, né, eram membros da classe média estadunidense nos anos 60 e 70, e ela comenta, inclusive, que eram majoritariamente meninas brancas, né, de famílias brancas e tudo mais.
Então, também é interessante observar como esses movimentos revolucionários que fazem parte do imaginário coletivo, até, né, década de 70, aquela coisa psicodélica, eles foram sempre protagonizados por pessoas brancas e de classe média também. E eu tenho um vídeo sobre classes sociais, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui não, tá? Se você quiser, procura lá no meu TikTok, é um vídeo que eu falo sobre classe média e pobreza. Aí a Naomi Wolf segue descrevendo esses movimentos feitos pelos pais, dizendo que os pais se divorciaram, né? As mães e os pais se divorciaram, mas quem sai do cerne familiar, muito frequentemente, na grande maioria das vezes, ainda é o pai, né? O pai sai do cerne familiar, deixa a mulher criando os mais numerosos filhos do que hoje em dia e vai viver a sua vida de solteiro. Ela também faz esse contraste entre a figura do solteiro, do homem solteiro, que é desejado, né? A mídia mesmo pinta essa ideia do homem solteiro como sendo algo desejável, enquanto que a mulher solteira, que é mãe, né, solteira, ela é pintada como essa coisa que não deu certo, esse fracasso, ela não conseguiu manter o marido. Porque o homem é pintado como esse objeto de desejo quando ele tá solteiro lá nos seus 30, 40, 50 anos, e a mulher não. O ônus ficou todo com a mulher, de criar, continuar criando os filhos, muitas vezes sem o suporte necessário, porque mesmo sendo obrigados judicialmente a pagar as pensões, você que cresceu só com a tua mãe, você sabe o quanto é difícil, o quanto os pais muitas vezes conseguem escapar dessa obrigação, né? E começando por aí a análise das energias feminina e masculina, eu acho muito engraçado que o homem seja o objeto de desejo quando eles pregam muito, né? Que principalmente os coaches e até mesmo pastores, enfim, pregam muito que a mulher tem que ser desejada, né? Mas então por que a gente constrói nossos discursos ao redor do homem sendo um prêmio para as mulheres? Isso não é contraintuitivo com a ideia de energia feminina? Desde muito cedo, nós somos educados através de narrativas semelhantes. Por exemplo, quando a Cinderela só é completa e feliz quando ela encontra, ou melhor, quando o príncipe encontra ela. Mesma coisa com a Bela e a Fera, mesma coisa com a Pequena Sereia. As mulheres são educadas desde muito cedo a terem a imagem do homem, a imagem de um relacionamento como sinal de sucesso. Se você tem um relacionamento, você teve sucesso na vida. Se você tem uma família, né? Se você é uma esposa que consegue manter o marido, enfim. Olha, eu bem cansou até dessa conversa. Então, para quem cresceu com através dessas narrativas, né? É muito fácil cair nessa falácia de que se você não tem um relacionamento, você não é completa ainda. Os homens não necessariamente sentem isso com tanta profundidade, porque muitos outros interesses foram fomentados ao longo de sua criação. Interesse em carros, em futebol e esportes de diversos tipos, interesse em games, enfim. Para a mulher foi bem diferente. Para a mulher, o nosso acesso era a bonecas, a brinquedos cor-de-rosa, a brinquedos e histórias que reafirmavam essa ideia. E aí, na década de 70, mesmo com a revolução sexual e com as mulheres se permitindo mais buscar prazer para si e compreendendo que o casamento não necessariamente era símbolo de sucesso, né, indo atrás de suas próprias filosofias, estudando mais, se abrindo mais, sei lá se essa é a palavra certa, para o mercado de trabalho. Ou melhor, aqui no mercado de trabalho é importante abrir esse questionamento. Será que o grande interesse das mulheres, das esposas tradicionais que começaram a entrar no mercado de trabalho, não se deu por necessidade? Porque os maridos saem de casa e começam a gastar com seus próprios prazeres e às vezes até com suas segundas, terceiras famílias, como que a mulher iria sobreviver sem ter um emprego? Enfim, apesar de toda essa dita liberação, a mulher ainda assim permanece com o ônus de ser a chefe de uma família.
Porque se a gente for colocar no papel mesmo as atribuições do homem provedor e da mulher que cuida da casa, vamos ser sinceros aqui nessa discussão. O homem ele tem que ir para o trabalho, ele tem que performar bem no trabalho para ter dinheiro suficiente. E eu não estou dizendo que isso é uma tarefa fácil. O trabalho envolve várias atribuições, várias responsabilidades, mas é o trabalho. Ele sai de casa, ele vai para o trabalho e depois ele volta para casa. A mulher, ela tem que cuidar da agenda dos filhos, de comprar material escolar, ela tem que cuidar da comida, da limpeza da casa. Ela tem que ser expert em organização, não só organização dentro de casa, mas também de agendas. Ela faz a manutenção e a administração de muitas vidas ao mesmo tempo, não só a vida dela, que tem que estar perfeita para o marido, né? Além de tudo ainda, mas a vida dos filhos e às vezes a vida até do próprio marido. Tudo isso sem receber um salário, porque afinal é trabalho doméstico, né? O trabalho doméstico ainda luta muito para ser reconhecido como trabalho. Tô editando o vídeo e percebendo o quanto, apesar de tentar fazer alguns recortes de classe e raça, essa discussão ela é muito, muito, muito essencialmente branca, porque se a gente for falar da força de trabalho feminina, a gente precisa reconhecer as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres que sejam brancas, pobres, sabe? Como eu me baseei na narrativa da Naomi Wolf, eu acabei não tomando cuidado de colocar, inserir esses recortes nesse vídeo. Mas podem deixar que nos próximos eu farei, tá? Obrigado pela paciência. E tô indo atrás de ler mais e mais autoras indígenas e negras, inclusive aceito recomendações. E o dinheiro aqui seria uma gratificação que, inclusive, demonstra que aquela mulher é um ser livre, sabe? Porque o dinheiro na nossa sociedade, ele é um símbolo de liberdade. Se você não tem dinheiro, pô, como que você vai desfrutar de tudo que existe no mundo? Para se locomover, você precisa ter dinheiro, sabe? Para comer, você precisa ter dinheiro, enfim. Ainda assim, embasados nesses discursos de energia feminina e energia masculina, muitos homens ainda tentam se esquivar da responsabilidade de ser pai, de cuidar da sua própria casa, incumbindo essas atribuições à mulher, porque afinal ela deve preservar a sua energia feminina. Só que, atualmente, pós-revolução sexual, então, as mulheres também têm seus próprios empregos. Então, o homem que diz que sua função é prover e a função da mulher é cuidar do lar, por que ele não está provendo? E se está, o que faz ele ser menos responsável por cuidar do lar e das crianças? É incompetência? O que que é? Enfim, o resgate da energia feminina e masculina é pautado nessa ideia de conservar ou trazer de volta os lares que foram dissolvidos através dos ideais, tanto da Revolução da década de 70, quanto também da necessidade imposta pelo capitalismo de que as mulheres saiam de casa e vão trabalhar, porque afinal hoje um homem que trabalha não consegue sustentar um lar porque ele não recebe um salário digno para isso. E sendo muito honesta, eu acho interessantíssimo a gente olhar para esse lado da família e do quanto isso importa para a estabilidade emocional e até mental dos filhos, da figura dos filhos. É muito importante saber que você tem um pai e uma mãe que te amam e que se amam também. É importante para a psique humana, né? Mas, assim, com base em diversas leituras, eu tenho pensado que essa estrutura familiar, pai, mãe e filhos, pode ser, em muitos casos, justamente o que limita que as crianças, os adolescentes tenham esse desenvolvimento, esse crescimento num ambiente efetivamente seguro, porque essa estrutura ela é muito frágil. E uma coisa que a gente perdeu enquanto sociedade ou está perdendo é o contato mais próximo com outras figuras da família, como avós, tios ou às vezes até amigos. Existem muitas sociedades africanas que fazem o trabalho dessa maneira, né? Também tem uma sociedade chinesa, essa é matriarcal, inclusive, em que
Todo mundo da comunidade ali participa na criação das crianças. Então as crianças elas têm muito mais essa ideia de ter uma rede de apoio. Elas não dependem só da figura materna e paterna, como elas podem contar com a comunidade em si. E essa convivência, ela é algo que o capitalismo, em seu culto da individualidade e do cada um por si, tirou de nós, nos arrancou mesmo. Essa ideia de que a gente pode conviver em comunidade com mais pessoas, que cada um precisa ter a sua casa, a sua geladeira. Eu tenho um tio que me falou isso e eu nunca mais esqueci, o Jandré. Que é uma coisa muito capitalista isso, né? As pessoas precisam da sua individualidade e em precisando da sua individualidade, preservar a sua individualidade, elas precisam comprar múltiplas vezes o que uma família compraria uma vez só. E cara, eu nem tô dizendo que individualidade não importa. E se você for olhar os outros episódios do meu podcast, você sabe que, na verdade, eu incentivo muito as pessoas a buscarem o seu próprio caminho, a sua própria expressão e tudo mais. Mas a gente acaba caindo nessa ideia de que sou eu por mim e eu preciso me virar e dar o meu jeito, quando nós todos só sobrevivemos enquanto espécie porque nós temos relações. E é isso, é essa ideia das relações que o capitalismo e discursos como energia feminina e masculina e família tradicional fragilizam. Eles fragilizam essas relações porque elas são baseadas majoritariamente em aparências, em performance. Para eu ter energia feminina, eu preciso performar os conceitos de feminilidade. Cabelo arrumado, roupa justa, salto alto, ou então uma postura X, um jeito de falar, né? Os movimentos que eu faço com as mãos. Isso é performance. Porque se você for olhar uma fêmea no habitat natural, sei lá, uma leoa, essa leoa não tá preocupada com os trejeitos dela. Inclusive é ela que caça para alimentar os filhos. Ela briga, ela mata. Isso aí é energia feminina. O que as pessoas estão mascarando como energia feminina é, na verdade, performance social. Mesma coisa o masculino. Um pássaro macho é quem conquista a fêmea, né? Muitas espécies fazem inclusive dancinhas. Muitas espécies têm como a figura masculina um pássaro multicolorido, que tem várias pompas. Isso aí é energia masculina também. Os pinguins chocam seus próprios ovos, os pinguins machos. O cavalo marinho é quem engravida. Aí entra também a questão da homossexualidade e tantas outras nesse meio que muitos discursos fazem parecer que é algo antinatural, mas na verdade é algo anti-sociedade capitalista eurocentrista. Afinal, existem registros de homossexualidade em diversas espécies, diversas mesmo. A espécie humana não é exclusiva nesse aspecto. Então, o que é antinatural, na verdade, é o discurso. O discurso é energia feminina e masculina. É antinatural porque é performático. E além de tudo isso, quando uma mulher performa hiperfeminilidade, ela também é julgada. Então, basicamente, não tem como ganhar nesse jogo. A gente precisa sair dele. Literalmente sair. Eu faço esse episódio, na verdade, pra te lembrar que isso também faz parte do teu próprio caminho, sabe? Também faz parte do teu caminho você entender que se você tá confortável se vestindo, falando de uma certa maneira, então tá tudo bem. É você que tem que estar confortável com isso. E aí, talvez lá no início do episódio você achou meio extremo eu ter falado dos ideais políticos de extrema direita que são difundidos através desses discursos. Mas explico. A ideia da família tradicional e perfeita, ela é exatamente a representação da extrema direita. Como se a esposa linda, o homem que provê e as crianças educadas que leem a Bíblia fossem o ápice do que uma civilização pode atingir em termos de educação, em termos de políticas.
Bibi da edição aqui, só para mencionar que novidade nenhuma, né? Mas a ideia da família tradicional ser o ápice de uma civilização também só diz respeito às famílias tradicionais brancas, porque ninguém se importa se essas políticas estão chegando, estão fazendo o papel delas, estão ajudando famílias pobres, periféricas, indígenas, muito menos a se estruturar, se estabelecer como uma família estável. E por quê? Por que isso? Porque essas comunidades, elas não importam para a extrema-direita, elas são meramente força de trabalho, trabalho via exploração, inclusive. E para manter a estrutura da família tradicional, a gente precisa manter as pessoas ocupadas nas performances do seu gênero ou do seu papel na sociedade. O homem trabalhando, a mulher cuidando da casa e da, então, feminilidade, as crianças sendo doutrinadas de acordo com esses valores. Por detrás das câmeras, a gente sabe muito bem que aquele marido, alguns daqueles maridos, estão comendo outra fruta, né? Às vezes, inclusive, estão se envolvendo, ou melhor, estão abusando e violentando de menores de idade. Manter a aparência desse conto de fadas é o que muitas vezes tenta, eu acho, conter movimentos de expressão livre. Tenta muito conter esses movimentos. Porque eu cresci numa cidade em que é muito mais importante performar que a tua família tá bem e que a tua família se ama do que efetivamente conversar com a tua família sobre os teus sentimentos, ser acolhida por ela, sabe? Então, para mim parece que toda essa fachada da família tradicional, da energia feminina e masculina, ela é uma distração para nós, assim como a, a magreza extrema, o culto da magreza extrema é uma distração para as mulheres dos reais problemas que elas enfrentam no dia a dia, sabe? É uma distração para que a gente não fale sobre isso, para que a gente não se organize contra isso. Contra os problemas, no caso, não contra a família. E ainda tem a cerejinha do bolo, que é esse discurso, né, de o gay, a feminista é contra a família. Não. Nós não somos contra a família, nós somos tão somente a favor do respeito. Só isso. Porque aí vou fazer o parênteses clássico, né? Se você quer ter uma família, quer ter uma esposa e filhos, e se você, mulher, quer cuidar da tua casa, e se você, homem, quer prover, não existe nada de errado com isso. Absolutamente nada de errado. Voltando para o livro Promiscuidades, esse pode ser o teu caminho e tu pode se realizar fazendo isso. Mas não necessariamente essa forma vai assar o bolo de todo mundo, entendeu? Essa forma pode assar o teu bolo muito bem. E talvez tenha outras pessoas que vão se sentir mais confortáveis vivendo outros tipos de organização, sei lá. Talvez você esteja se perguntando por que eu escolhi a carta da Lua para falar sobre isso. Eu escolhi, e me permita ler aqui, que eu tenho minhas anotações, eu escolhi a carta da Lua para falar sobre esse tema porque, para o tarô e para a astrologia, a Lua é um dos maiores símbolos do feminino, não do gênero, mas da, energia. E quando se fala em energia, em termos astrológicos ou tarológicos, se é que eu posso dizer essa palavra, se está falando daquela ideia de yin e yang, das polaridades receptiva, que seria a feminina yin, e ativa, que seria a masculina yang. Mais uma vez, não se está falando de gênero ou performance de gênero. O arcano 18 geralmente mostra dois lobos uivando para a lua. E que pertinente, já que o lobo representa a retomada da selvageria feminina, segundo Clarissa Pinkola Estés, no livro Mulheres que Correm com os Lobos. Na água escura, temos a representação do nosso eu sombra, criado quando internalizamos críticas, traumas e crenças que contribuem com o sentimento de invalidez, mágoa, ódio e afins. Também com comportamentos nocivos ao nosso bem-estar e propósito.
A carta da lua nos convida a revisitar esse pedaço de nosso ser que requer atenção para que, por meio do acolhimento e das mudanças necessárias, estejamos preparados para viver o que de fato sonhamos. Há quem diga que a lua fala de uma ideia ou plano ilusório, mas, segundo meu entendimento, a ilusão só tem sentido para quem não acredita que seus sonhos são possíveis. Em contrapartida, se negarmos nossas sombras e evitarmos fazer um trabalho de cura necessário, aí sim nossos planos se tornam mera ilusão. Falei pra caralho, mas se você quiser ouvir um pouco mais sobre isso, você pode ouvir os episódios 2 e 3 do podcast. E se você quiser expandir o seu entendimento sobre essas cartas que eu tô ilustrando, você pode participar das nossas lives toda segunda, às 10 horas da manhã. Nessa live de segunda, temos leituras de tarô pra nossa semana e também uma discussão mais aprofundada sobre cada arcano. Você também pode adquirir o Clube do Tarô, que é o meu curso onde eu ensino a ler o tarô através da comunicação não violenta. E pode conferir outros produtos no meu site. Tchau!